Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, meus irmãos. Eu estou aqui hoje numa live não ordinária, mas, certo? Especial, em razão de uma série de questões que eu tenho observado nos trabalhos e também vejo isso acontecer em muitos lugares, Certo? E então hoje eu vou falar sobre hierarquia, tá? Mas voltando, hoje é dia 25 de novembro de 2025, daqui a um mês, vamos estar aí no Natal. Eu estou falando isso apenas como uma forma de lembrar o dia de hoje, por volta de 9 horas da noite, isso, 9 horas e 15 minutos, ou melhor, 21 horas e 15 minutos. Bom, eu gosto de brincar porque, mesmo o assunto sendo muito sério, nós precisamos, digamos assim, relaxar um pouco com as coisas e aprender a ser mais fraternos, tá? Então, o que acontece? Eu vou começar hoje para falar sobre hierarquia, tá? Não apenas na hierarquia de poderes relativos, que nós conhecemos nas empresas, na família, enfim, mas um pouco mais especial ligando a questão dos trabalhos religiosos, trabalhos espirituais, enfim, sejam igrejas, sejam centros espíritas, sejam centros espiritualistas, seja o que for, sempre existe um processo chamado hierarquia, tá? Incluindo aí a espiritualidade também trabalha neste processo de hierarquia. Então vamos lá. Para falar sobre hierarquia, a gente precisa separar uma coisa da outra. Então eu lembro muito bem, eu gosto muito inclusive desta passagem, eu gosto de lembrar inclusive aquilo que nosso mestre querido normalmente traz para nós. Tá? E eu tenho 3 passagens que para mim são fundamentais. E uma delas, que vai me ajudar e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre hierarquia, é uma passagem onde ele é questionado pelos colhedores de impostos e tudo mais, e é perguntado a ele: mestre, você é a favor? Você concorda com a cobrança dos impostos? Ele pede então uma moeda, e pergunta qual é a imagem que está ali na moeda. Seria um termo encunhado, cunhado é a moeda, quer dizer, qual a imagem da moeda? E aí então é dito a ele que a imagem é de tem hora que dá um branco, o cansaço, a mente, é tanta coisa ao mesmo tempo, mas César, não é isso? Então, e aí ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou fazer uma parte, saindo um pouquinho, é que a imagem de César não significa Júlio César, porque Júlio César não foi, certo, um imperador, tá? Ele foi um ditador, certo? Para poder consertar, digamos assim, a economia de Roma, quando ele assumiu, depois que Marco Antônio bagunçou tudo lá. E aí, então, ele exigiu ser um ditador até ser assassinado. Isso aí é uma história que, quem quiser depois, vão ler um pouquinho, estudar um pouco e vão conhecer essa história. Mas vamos lá. Então, todos os seguintes e os imperadores, a partir de Augusto César, que era o sobrinho neto dele, todos os demais, tanto que Augusto César não tinha o sobrenome igual, não era Augusto César, o nome era outro, era Antônio. E passou a se chamar Augusto César depois de um tempo. Agora, simbolicamente é o quê? É o poder. Tá? Então nós precisamos separar um pouco uma coisa da outra. O que é a hierarquia de poder? E qual é a hierarquia de posição de poder? Olha a diferença, é muito grande. Poder é uma coisa. Exercitar o poder pela posição que ocupa é outra. Tá? Então nós temos posições
de poder que as pessoas não conseguem entender muito bem ainda como funciona, né? E todos utilizamos o termo como poder maior de Deus, mas nós, pela liberdade que temos, construímos, né, sociedades diferentes. Nós construímos coisas diferentes. Tanto que nós temos, acho que 37 mil religiões no nosso planeta. Imagina só, né? E as duas maiores são, né, no caso a cristã, que eles chamam de cristã, tá? E a outra que são os muçulmanos, tá bom? Mas vamos lá, não quero falar sobre religião, só para dar uma ideia. Então, o que é o poder? Tá? Existe a diferença que é de fato e de direito. Na área jurídica, existem o termo de fato e de direito. Por exemplo, você adquire alguma coisa, né? Você é de fato dono daquilo. Mas para ser de direito, você precisa registrar aquilo, certo? Legalmente, para ser não só de fato, como de direito. Tá? Então, isso são questões ligadas à matéria, são formas de você regulamentar o que é de fato e o que é de direito. Tá? Mas eu não estou aqui para falar sobre essa questão ligada à questão de direitos em si. Tá? Mas a questão ligada ao comportamento que nós temos na vida. Como que nós encaramos as coisas. Principalmente nos centros espíritas, espiritualistas, religiões, enfim, todas essas coisas. Como que funciona isso? Tá? Eu tive que separar uma coisa da outra, por quê? O que é estabelecido dentro de uma instituição, que o nome correto é instituição, são conceitos institucionalizados. Tá? Então, o que são conceitos institucionalizados? É o que é de fato, tá? Por exemplo, você tem um grupo onde você formula dentro desse grupo conceitos. Tá? Então são várias pessoas que, mesmo pensando diferente, chegam a uma conclusão em que os conceitos que devem ser seguidos naquele grupo, tá? Certo? É de consenso, né? Consenso que muita gente chama de democracia, né? Quer dizer, pela maioria tem a ideia da formação daquele jeito, tá? E depois pode ser mudado de acordo com a necessidade do próprio grupo. Mas então, esta formação de conceito, nós podemos chamar de conceitos coletivos, tá? De fato, né, vamos supor, você monta uma igreja, ou um centro, né, ou qualquer coisa assim, ligada à religiosidade. Então você monta diante de uma forma de trabalho e que passa a ser um consenso. Porque aqueles que não gostam ou não se adaptam à forma que é apresentado o trabalho que é feito naquele grupo, que são formados de conceitos, né? Certo? De fato, ainda não de direito, porque passa a ser de direito a partir do momento em que você institucionaliza. O que é institucionalizar? É feito toda uma documentação e nessa documentação existe ali, certo, todas as regras daquela instituição. E aí ela passa a ser reconhecida legalmente a partir do momento que você faz o registro. Tá? Então aí nós podemos chamar de conceitos institucionalizados. Tá? Então é importante, as pessoas até nem acham tão importante, mas é importante as pessoas saberem que é assim que funciona qualquer estabelecimento religioso. Seja com religião, seja por seita, seja por filosofia, se formou um grupo, tem horários marcados, tem trabalhos, sabe, desenvolvidos, né, certo? De forma ordinária, se torna ali, então, tá, um conceito coletivo, de fato. E depois que legaliza, passa a ser de direito.
tendo-se o nome de conceitos, né, institucionalizados. Ponto. Eu repeti várias vezes aqui para ficar bem claro isso. Então veja só, meus irmãos, nenhum lugar é igual ao outro, tá? E como é que vai se formando isto? Eu tenho inclusive um livro, depois eu posso mostrar, tá? A hora que eu encerrar aqui eu mostro no final, eu vou pegar aqui no outro lado onde está e mostro a capa do livro, que é Seu Sucesso Não Depende de Você, onde eu tenho 2 capítulos que eu falo sobre influências políticas e formação de grupos. Então, o que são influências políticas, se não 2 pessoas se encontram e começam a conviver alguma situação, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de trabalho, seja o que for, você já não é só a sua opinião, são 2 opiniões que se transformam na terceira, que é o nós. E aí então começa a se ter, tá? Você cede um pouco, você cobra um pouco mais e assim por diante. Então isso é a formação política. E o mesmo se dá em todas as instituições. Em todos os conceitos coletivos, é assim que se forma. Então, o que acontece? Que nem nós aqui, tá? Eu já tenho esse trabalho há uns 15 anos, tá? Se passaram por aqui diversas pessoas, né, diversos médios, nós tivemos aqui mais de 400 médios no total, ou muito mais, nem sei quantos, né? Então, às vezes, nós temos 10, 15, 20, isso não importa, mas é um grupo. Então, esse grupo, ele é formado por conceitos. Cada um traz a sua história, tá? Aqueles que passam, alguns passam e ficam contentes de ter passado, né? Certo? E levam a bagagem do conhecimento, do tempo em que esteve nesse conjunto de trabalho, tá? E simplesmente seguem o caminho deles. Ou porque não gostaram também do nosso trabalho, do nosso ambiente e da forma que é estabelecida no nosso trabalho nesses conceitos que estão pré-estabelecidos já. Que podem se alterar sim, porque nós estamos aqui para evoluir. Mas, até que seja modificado, as regras devem ser respeitadas. Tá? Seja aqui, seja em qualquer instituição, seja em qualquer estabelecimento. Tá? Independente de estar regulamentado ou não regulamentado, existe ali, certo, um conceito coletivo de trabalho, né, ordinário. Ordinário é todos os tempos marcados, tipo, tem as sessões, tem os trabalhos sempre rigorosamente naqueles dias. Bom, então vamos lá. Então, como é que funciona isso? Muitas pessoas passaram por aqui, depois voltam, porque nós trabalhamos com a liberdade de pensar. Isso é um dos trabalhos nossos, que é a liberdade de consciência, como está na nossa bandeira, na bandeira da nossa casa. Então, nós optamos, por exemplo, né, eu optei, logicamente que eu sou o fundador, tá? Eu optei a ter essa forma de liberdade de consciência. Então, as exigências que existem aqui, praticamente quase não existem, são poucas. Não é igual a certos lugares que você tem certas regras ali que precisa seguir, porque isso, porque aquilo, e aqui nós seguimos a orientação das pessoas serem responsáveis pelo que falam, pelo que fazem, porque esta é a proposta, né, desta casa, desse conjunto de consciências coletivas, tá? Formadas, né, pelos conceitos coletivos que estão aqui estabelecidos. Bom, estando estabelecidos, significa que se alguém não gostar do que está, tem algumas opções. Uma é buscar dentro de uma ideia, inclusive respeitosa, porque quando não há respeito, não há razão para a pessoa continuar na casa, certo? Então, se você gosta da forma, né, você pode querer ajudar, acrescentar e tudo mais, né, no momento certo, no momento apropriado, tá? É assim que funciona. É o mínimo de respeito, de educação, né?
é o mínimo de convivência dentro de um processo natural, né? Porque muita gente confunde a liberdade de consciência como se todos pudessem chegar e falar o que bem entende. Não é assim que funciona, tá? Nós temos um conceito, por exemplo, na casa, estabelecido, como qualquer outra casa tem. E é assim que funciona, tá? Então, o que acontece? Existem regras, mas eu gosto de dizer, tá? Que toda regra pode ser quebrada, certo? Em nome da caridade. Então, em primeiro lugar, vem a caridade. Todas as outras regras se tornam menores, tá? Mas tem muita gente que confunde isso com liberdade para falar o que quer, para fazer o que quer, né? Fazer muito barulho, transformar num ambiente que não é esse o caso. Então, também, cada um tem a sua forma de pensar. Então, o que acontece? Esta é uma casa onde a gente tem muito pouco a exigir como regras, para que cada um se sinta à vontade, né? Entrar, ser acolhido. Se não gostar, pega as suas coisinhas e vai embora, tá? Agora, se gostar e quiser lutar para que a gente cresça, certo? Espera o momento certo, né? Com o que a gente chama, é chamado muito, né? Hoje na política está fácil vocês ouvirem sobre isso, é o chamado decoro, tá? O decoro é uma forma de dizer, seria a ética, né? Inclusive as leis, elas são feitas porque as pessoas não têm éticas, né? Certo? E as pessoas confundem questão moral com questão ética, são coisas diferentes. A ética é uma coisa que você traz com você, tá? E a moral não, a moral é implantada a partir do meio em que você vive, tá? Então alguns acreditam que a moral deve ser vista de um jeito e de outro. Em cada país tem uma forma diferente de ver, em cada cidade, assim por diante, tá? Então, vamos lá então sobre uma questão mais simplificada disso. Qual a diferença entre, dentro da hierarquia, o poder, né? Ou ter a posição de poder? Por exemplo, eu gosto muito de usar o personagem, né? Certo? Do porteiro do prédio. O porteiro do prédio, ele não manda no prédio, mas ele tem o poder, pela função que ocupa, de permitir ou não que uma pessoa entre no prédio. Então ele exerce uma função de poder, tá? Em nome do coletivo do prédio, que são os seus condôminos. São os donos dos apartamentos ou das empresas que ali estão. Tem o síndico, tem a administradora, tem tudo, mas tem um porteiro. E o porteiro manda, no sentido, ele permite ou não permite. Então, ele tem poder? Não. Ele exercita um poder que não é dele. É em nome de um poder maior. Esse é o ponto que as pessoas não percebem. Tá? Então, e o que é o poder? O poder quem tem? São aqueles que detêm a posse, né, dos imóveis daquele ambiente. Sejam comerciais, residenciais, não importa. Então eles têm o poder. Então eles exercitam o seu poder, até mesmo de alterar o que deve ser feito e o que não deve ser feito dentro daquele condomínio. Tá? Esse é o ponto fundamental. Então, existem muitos porteiros se achando donos do prédio. Tá? E assim ocorre também em todos esses ambientes, né? Eu já vi muita coisa. Eu participei minha vida inteira, desde adolescente, de vários lugares, né? Então eu conheci na área do trabalho religioso e espiritual, né? Eu conheci a Umbanda, eu conheci a mesa mediúnica, ainda adolescente, já que eu tinha essas questões mediúnicas desde cedo, né? Eu trabalhei, inclusive, como doutrinador
já com 16 para 17 anos, em vários casos, sem saber que aquilo era um trabalho de doutrinador. Às vezes os espíritos se apresentavam através de alguém e eu explicava as coisas para esses filhos. Então isso desde garoto. Então, posso dizer aí que eu tenho quase 50 anos de atividade, né, como doutrinador. Parte ainda jovem, inconsciente e voluntário, né, e depois de forma voluntária e consciente, tá? E estudando, batalhando, enfim, aquela coisa toda. Então, quando você alcança um determinado conhecimento, você detém o quê? Poder. O conhecimento é poder. Mas você precisa entender que o conhecimento do outro também é poder. Você não é o único. E o teu conhecimento, o teu poder é diferente do outro, porque teve uma história de vida diferente. Então, o poder é aquilo que você detém de verdade. Esse é o poder. Tá? Não aquele que você quer. E na vida espiritual é mais complicado ainda. Principalmente nós que somos reencarnacionistas. A nível de quê? Nós estudamos aqui, inclusive, a formação das personalidades, né? Amanhã, por exemplo, vamos estar estudando sobre mediunidade. E nada mais é do que você atuar a partir das informações que estão contidas em seus arquivos, né? De formas de vidas diferentes que você teve, personalidades diferentes que foram construídas. Então isso é uma propriedade sua, esse é um poder que você traz. E sem ele você não acrescenta mais na tua vida, você precisa da bagagem que você traz. Só que a bagagem ela vem junto também, certo? Com outras vidas. Existem pessoas, por exemplo, que tiveram ontem, inclusive no trabalho aqui da mesa, teve uma escrava com raiva muito ódio, né, de uma médium da casa, obsidiando ela, querendo destruí-la, porque ela, como escrava, tá, e negra, esta médium, no passado, em personalidades anteriores, simplesmente pegou a criança, no caso, o filho dessa senhora, e vendeu, como era normal, né, naquela época, as pessoas fazerem isso, né? Inclusive, existiam lugares que existiam as parideiras, né? Como existiam também os homens que ficavam só à mercê de fazer o trabalho de engravidar as mulheres para poder vender, né? E esse espírito, com muito ódio, com muita raiva. Por quê? Querendo condenar uma pessoa que fez uma atividade não por uma questão pessoal, mas fazia isso com as escravas, né? Eu imagino que deve ter mais de 200 anos essa história aí lá do passado, dessa pessoa e desse espírito. E aí então nós fizemos um trabalho com essa entidade, que é um trabalho que é feito aqui, certo? Abrindo o arquivo mental do espírito, e foi levado a lembrar a vida anterior. Na vida anterior, essa negra, eu falo negra em função do processo, tá? Porque para mim somos todos iguais. Tanto que, olha que interessante, ela era uma condessa e ela tinha escravos, só que não eram escravos negros, eram escravos brancos, de outro país, de outra época. E o que ela fazia com as crianças que nasciam desses escravos, ou dessas escravas? Ela pegava e vendia. E aí, nesta outra vida, ela foi baronesa e nessa ela veio como uma mulher negra escrava e teve seu menino, que era um menino, certo, bebê, foi retirado e veio vendido. Só que ela não pensava com relação ao fato dela ter feito isso lá no passado, né? Vendendo o quê? As crianças, certo? Na época dela, e ela sendo uma condessa. Então ela era branca, né? Olhinhos azuis, toda, né? Condessa, cheia de poder, e fazendo a mesma coisa. Só que a lei de causa e efeito não tem como. Então existem muitas pessoas hoje que vivem,
certo? Formando uma personalidade, buscando nesta personalidade ter condições um pouco mais, digamos assim, humildes e simples, né? Uns são faxineiros, outros são vendedores de biscoito, tá? Outros, inclusive, são mendigos, pedintes, outros viram escravos, né? E assim por diante. Eu mesmo fui vendedor de livro, porta a porta, entendeu? Pipoqueiro, eu fui tudo isso aí também. Sabe por quê? É normal isto. O que é complicado é que nós trazemos ainda, né, em nossos arquivos, a ideia do poder. Então, esta escrava, que na verdade não era escrava, né, ela ela teve uma experiência como escrava, e nesta experiência, o que aconteceu com ela? O orgulho dela, quem são vocês para tirar o meu filho? Estando como escrava. Ela não tem consciência ainda que, na verdade, o que estava acontecendo era o quê? O seu próprio orgulho e a sua vaidade, deixando claro que ela não é dona de nada, fez com que ela passasse pela experiência que passou. Não como punição, até mesmo no meio espírita eu fico chateado com isso, discuto. Não é cobrança do passado, não. São experiências que passamos para compreender como que a vida é. A vida é feita de experiências. Tá? Da mesma forma que você pode trazer uma condição de respeito, tem pessoas, por exemplo, que podem estar maltrapilha, mas quando chegam no ambiente todos respeitam. Por quê? Porque a estrutura espiritual desta pessoa, ela traz com ela esse respeito. Então isso é poder. Sendo que o outro que vem todo ornamentado não é tão respeitado quanto aquele que às vezes não está. Por quê? Porque existe o poder e existe o exercício de uma atividade de poder. Tá? Então, alguns de nós ainda, nesse processo de evolução, ainda ficamos nessas ideias de que temos poder. E não temos. Eu convivo com isso o tempo todo aqui. Não só com desencarnados, mas com encarnados também. Tentando passar para eles que, nesta vida, eles estão vivendo o que necessitam viver. Tá? Senão, não estariam vivendo assim, porque o mundo ele é perfeito. Só que alguns não aceitam isso. E eles querem continuar a exercer um poder que não têm. Por quê? Quando tinham a ideia de poder, quando essa mulher, quando escrava, antes era uma condessa, então ela não tinha o poder, ela estava numa posição de condessa que dava a ela a sensação de poder. Só que quando ela nasceu como negra e escrava, certo? Ela, sem ela perceber, ela estava se sentindo mal com isso. Tá? Por quê? Porque ela não trouxe poder para esta vida. Porque ela não tinha. Esse é o ponto. Tá? Existem várias pessoas no grupo de trabalho nosso que também estão passando por isso. Tem alguns que têm processos cognitivos não muito legais, dificultando, certo, o exercício mental para adquirir certos conhecimentos, para exercer certas funções. Por quê? Como uma forma de limitação para trazer a consciência desses que estão vivendo desta forma, tá? Compreenderem, certo? Que não tem poder nenhum, que se tivesse, independente da roupa, independente da posição social em que esteja, em qualquer ambiente que ele entrar ou ela entrar, serão respeitados. Esse é o ponto. Isso é poder. A posição em que você ocupava em vidas passadas não é poder. É estado temporal numa posição de poder. E eu vejo no meu dia a dia aqui, no meu trabalho,
tanto encarnados quanto desencarnados. Tá? Porque eu trabalho muito com desencarnados, né? Inclusive, mais de 90% do trabalho desta casa é em auxílio ao desencarnado. Tá? E exatamente sobre isto. Sobre buscar compreender, certo? Que não somos donos de nada. A única coisa que nos pertence, tá? Que nós podemos carregar para qualquer lugar do universo e que nem Deus pode tirar, né? Usando isso como uma linguagem, né? Só Deus pode tirar? Não, nem Deus pode. Que é o quê? A nossa história. A sua história lhe pertence. Isso ninguém pode tirar. A minha história me pertence, isso ninguém pode tirar. Mas isso não significa que eu tenho o direito de impor aquilo que acredito ao outro. E é necessário que se tenha uma regra social. Por isso que eu comecei a falar sobre essa questão. Então é preciso que cada um saiba exatamente aonde está e qual a sua posição em cada ambiente que você frequenta. Tá? As portas, por exemplo, da nossa casa estão sempre abertas. Mesmo aqueles que já, né, falaram pelas costas ou fizeram alguma coisa, estão abertas, porque todos nós estamos aqui para aprender. Não existe nenhum problema e nenhum preconceito com nada. Certo? A questão toda é outra, é que enquanto aqui dentro, enquanto você no ambiente da igreja que você frequenta, enquanto você num centro espírita que você frequenta, enquanto você num terreiro que você frequenta, você deve o quê? Não é uma questão de concordar com o que ali é feito, mas respeitar o que ali é feito. Porque não foi você que construiu, você que chegou depois de construir. Precisamos aprender isso. Eu participei e trabalhei em muitas casas. Né? Eu participei de uma casa onde tenho uma alegria de ter estudado durante mais de 10 anos, 10, 11, 12 anos, e nunca me permitiram, por exemplo, sentar à mesa mediúnica. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu não estou preocupado se é certo, se é errado, qual é a regra, não me compete. Eu estava lá para aprender, para estudar. Sou recebido até hoje lá com muito carinho, com muito respeito. Exatamente porque eu nunca tentei modificar nada, porque não me cabe. O que eu puder contribuir, eu vou contribuir como fiz. Por isso sou querido nesse lugar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, participei de vários outros lugares. Participei de uma casa muito conhecida, não só no Rio de Janeiro, mas fora daqui, como doutrinador, né? E depois passei por trabalhos outros, né? Na parte de cura, enfim, e outras partes mais. E quando eu senti que as atividades que eu exercia não encontravam espaço naquele lugar, mesmo sendo grande, encontrei dificuldades em exercer as funções como essa, por exemplo, que eu falei, sobre ajudar os espíritos através, né, do uso do arquivo mental, trazendo a lembrança, do trabalho de reconstrução perispiritual. Às vezes um espírito chega aqui com o pescoço cortado, a gente reconstrói perispiritualmente, que seria um processo de ectoplasmia para o desencarnado na formação do perispírito, ou da reformulação do perispírito. E outro dia ainda vou dar palestra sobre isso, explicando como é que isso funciona. Mas, então, o que acontece? Eu vi dificuldades em dar continuidade a isso e me afastei do lugar. Não é porque eu comecei a exercer e ver de forma diferente o trabalho que eu vou tentar implantar as minhas ideias naquele local. Não. Eu não tenho esse direito. Já existe uma estrutura definida.
Alguns batem a cabeça, mas isso é uma questão deles. Tá? Isso é hierarquia, é respeito. Tá? Então eu passei por muitas experiências. Fui convidado para dirigir diversos trabalhos na área espiritual. Tá? Temporariamente, né? Até que se reorganizasse. A gente chega um momento que a gente começa a trazer experiências. Então é normal a gente ser convidado às vezes para ajudar no desenvolvimento de algumas atividades em alguns lugares. E é o que eu estou fazendo aqui agora, passando um pouco desse conhecimento de forma gravada, para que isso possa ser avaliado por muitos. Tá? Estou também agora fazendo esse trabalho de quarta-feira, né, que é a primeira quarta-feira do mês, eu falo sobre consciências coletivas, porque eu não vi ainda nenhum trabalho especificamente nessa área, como que se forma, como que é que acontece. Né? Na segunda quarta-feira do mês, eu falo sobre a formação das personalidades. Na terceira, eu falo sobre processos obsessivos e como que isso funciona. Tá? Na quarta-feira do mês, que vai ser amanhã, eu vou estar falando sobre a questão de orientações mediúnicas, de várias formas que ocorrem dentro do processo mediúnico. E quando o mês tem 5 quartas-feiras, na quinta eu falo sobre fenômenos e efeitos físicos, tá? Mas eu só estou falando isso para entender que a gente que já participou de muita coisa, estudou muitos anos e desenvolveu várias experiências, né? Certo? Como eu tenho vivido nesses últimos anos aqui, eu já conversei com milhares de espíritos. Então, é como se quase não tivesse muita novidade, né? Você mais ou menos já está acostumado com as histórias de cada um, inclusive como funciona na espiritualidade fora do corpo físico, já que eu trabalho também fora do corpo físico. Tá? Eu desço até as profundezas, quase todos os trabalhos eu acabo descendo e acabo vendo, né, e vivenciando muitas experiências nesses lugares. Então isso vai gerando experiência, conhecimento. Mas em todos os lugares do universo existe hierarquia. Tá? E se nós não entendermos isso, a gente vai ter problemas, até compreender. Então, não se esqueça, existem poderes reais. Quando você traz o poder do conhecimento, ou você desenvolve ele, ou você conquista o respeito, e aí você passa a ter poder, ou você tem uma posição temporal de poder, que não lhe pertence. Tá? Então, tomem cuidado. Quando vocês sentirem aquele rompante de fazer e acontecer, veja se você realmente tem poder para isso. Veja se você tem competência para isso. Se não está na hora de estudar, de aprender, de entender como funciona, para não passar vergonha. Que a gente passa muita vergonha às vezes na rua e nos lugares, exatamente por querer dar uma imagem de poder que não tem. Por isso veio com limitações, por isso as pessoas vêm com certas limitações, exatamente para aprender a viver e conviver com respeito a todos. Esse é o ponto fundamental que eu gostaria de deixar. Tá? Não como uma crítica a quem ainda está preso a isto. Eu vou ler aqui um pequeno, não chega a ser um poema, como também não é uma dissertação, mas vamos lá. Eu escrevi algum tempo atrás, alguns anos atrás, o seguinte: entre o amor e o ódio. Entre o amor e o ódio, só podemos conquistar o respeito. Independente de nossos atos e sentimentos, não temos controle sobre o que pensam ou sentem ao nosso respeito, quem quer que seja. Nós não temos controle sobre o outro. Tá? Mesmo que se doe de corpo e alma a alguém, esse alguém pode estar odiando você. Quantas vezes nós fazemos muitas coisas por alguém e esse alguém nos apunhala e faz um montão de coisa, né? Então não dependeu de você
o sentimento do outro. Você é você, o outro é o outro. Mesmo agindo de forma cruel com alguém, esse alguém pode, mesmo assim, estar amando você. Quantos amores gratuitos vêm, né? Certo, de amigos, de amigas, de parentes, enfim. E mesmo que você maltrate, não adianta maltratar não, continua gostando de você. Então, essa história do amor e do ódio do outro não lhe pertence, pertence ao outro. Ah, eu vou conquistar o amor da pessoa, não vai. A não ser que ela queira. Tá? Então, prestem atenção nisso. Mesmo agindo, né? Bom, o único sentimento garantido que pode conquistar é o respeito. Esse sentimento é uma conquista permanente e irradia por onde for, mesmo em lugares em que ninguém lhe conhece e sem saber por que lhe respeitam. Isso acontece quando já não sente a necessidade de provar nada para ninguém. Respeita seu saber e limites momentâneos, porque os limites se modificam, porque o saber o transforma. Sua ação não depende mais dos outros e não se torna mais uma reação automática, e sim usando a sua identidade, o seu saber. Tá? Hoje posso dizer que a minha atitude não depende da sua. Essa colocação eu faço porque às vezes eu me sinto até um pouquinho meio ET, né? Exatamente por isso. Porque eu não sei mais o que é essa história de se sentir ofendido, de se sentir magoado. Porque não é um problema meu, é do outro. Se alguém me agride, me ofende, não está me ofendendo, porque é um problema do outro. Tá? Esta é uma conquista. Uma vez eu, há uns 25, 30 anos atrás, quando aqui nós tínhamos o banco do Rio de Janeiro, o Banespa, não, Banespa de São Paulo, não lembro. E aí então acho que foi o Itaú que comprou, se eu não me engano. E eu fui, tinha que pagar uma taxa que tinha que ser exatamente nesse banco, eu fui com minha companheira da época, entrei e não conseguia nem entrar no banco. Eu acabei estacionando o carro mal, pedi para que ela ficasse na fila, aí eu olhei lá fora, certo? Eu estava com uma bermuda suja de trabalho de marcenaria, né? Mas eu tinha que retornar lá de fora para estacionar melhor o carro. E aí então, eu falei, olha, eu vou sair, porque eu tenho que pegar o carro, porque nessas condições que estou aqui, eu não tenho condições de deixar aqui mal estacionado. Mas eu vou voltar e vou entrar. Tá? E como já são 5 para as 4, tem esse monte de gente aí fora e todos eles também vão entrar. Mas como? É o seguinte, se precisar eu arrebento essa porta e eu mesmo chamo a polícia. Porque vocês têm que cumprir a lei. Tá? Olhando para os seguranças, aí reuniram outros, eu falei a mesma coisa e disse, quem vai chamar a polícia sou eu. Olhando bem firme nos olhos deles. Falei, eu vou sair agora e eles todos vão ser atendidos. Tá? Mesmo passando do horário. Vocês entenderam? Falei desse jeito, meio doido, não sei, uma maluquice que dá na gente. Saí, fui, tirei o carro do lugar, estacionei melhor. Quando eu retornei, eles já tinham modificado tudo, já estava muito bom. E aí vieram lá falar para mim, a gente deu senha para todo mundo aqui, está todo mundo sendo atendido, tá?
Eu falei, tá, que bom. Inclusive as filas andaram muito mais rápido. Tá? Esse é o ponto. E eu estava todo sujo. Uma camisa suja de cola, uma bermuda, um chinelo. E por que eles me ouviram? Por quê? Quando você luta pela vida conquistando respeito, você é respeitado em qualquer lugar. Porque você sabe o que está falando, você conhece, e o conhecimento é poder. Isso é poder. Esse poder eu posso carregar para qualquer lugar que eu vá. E é por isso que aqui, quando eu estou falando com os espíritos, mesmo esses chefes de falange e tudo mais, eu não estou nem aí, porque eu sei como funciona. Entendeu? Não tem que ter medo de nada. Porque quando você tem conhecimento, aí você tem poder. Então, se você quer interferir em algum processo, seja na igreja que você frequenta, seja no centro que você frequenta, seja lá no terreiro, seja num grupo social, seja o que for, se torne respeitado. Mostre sua competência do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais condições você tem de ajudar. E o que aconteceu? Eu acabei ajudando, né, a resolver aquela confusão toda, fez um barulho, uma certa pressão que ajudou todo mundo. Minha companheira, inclusive, já estava quase chegando no caixa. Foi tudo muito mais rápido. Porque inicialmente eles não estavam nem aí. Aí eles viram que, né, alguém iria acionar os meios legais e da justiça e da imprensa, inclusive, para detonar a imagem do banco. Então, quando você sabe como funciona, certo? Você sabe como utilizar isto. Mas para você falar alto, você precisa ter conhecimento. E este conhecimento vem do quê? Do teu aprendizado. E o aprendizado não é quando você vai para algum lugar para aprender, é quando você busca o aprender. Como eu gosto de dizer, não existe quem ensina, só existe quem aprende. Então, se você quer realmente se tornar alguém respeitado, conquiste isso. E aí, então, não vai precisar gritar, não vai precisar falar alto. Ali no banco eu fiz isso porque precisava, não tinha como, aquela barulheira toda. Fui obrigado a aumentar meu diapasão aqui, né? Certo? No sistema de linguagem, né? Enfim, mas por isso. Mas eu poderia falar baixinho também no ouvido do gerente, do responsável pela segurança, que resultaria na mesma coisa. Por quê? Quando você adquire poder e conhecimento, você não precisa mais ficar reclamando. Você já sabe como funciona. Você busca meios para ajudar, para encontrar caminhos para que tudo funcione bem. Né? Esse é o ponto. Quando eu estive em outros lugares em que eu não me sentia à vontade, peguei a minha ignorância tranquilamente, né? Continuo o carinho e o respeito em todos esses lugares que eu passei. Eu posso entrar em qualquer um desses lugares, eu sou recebido com carinho e com respeito. Então, nunca se esqueçam disso. Você não vai conquistar o amor de ninguém, a não ser que se alguém queira lhe dar amor. Então, você não vai conseguir interferir no que os outros pensam ou sentem. Mas você pode conquistar uma coisa, respeito. Tá? Eu falei aqui agora sobre o ódio, né? Mas tem uma das páginas desse livro aqui, Cartas e Crônicas de Beni Prado. Aqui eu conto algumas músicas, alguns poemas, enfim. Tá? Então, tem uma pequena, para encerrar, deixa eu achar aqui, o Se Quiser. Deixa eu procurar o Se Quiser. Sim, eu sei. Hoje luz, sim, eu sei.
Salve, salve. Conceitos, o dia, vida, paixão. Acho que eu coloquei na conta cá. Peraí. Tô ficando meio doidinho aqui. É aqui mesmo. Música. Muito além do invisível. Enquanto isto, eu sei, o carinho. Se quiser, isso, página 63. Aqui. Bom, só para a gente encerrar. Depois, se quiserem, tá? Tem. Aproveitando, fazendo uma propagandazinha aqui. Mas já já eu vou colocar disponível os livros todos. Tá? Já está tudo o material pronto para isso. Se quiser, se você sorrir para mim, vou sorrir para você. Se me xingar, talvez eu pare de sorrir só para não pensar que estou de deboche, já que tens o direito de cultivar a dor. Se me estender as mãos, vai encontrar as minhas. Independente de estar me saudando ou me pedindo ajuda. Se me agredir, fique tranquilo, não vou revidar. Já sei que não está bem e só precisa de um tempo para reconhecer e aceitar que está doente da alma. Se tentar me magoar, vou sorrir, não tem jeito. Já que este é o meu jeito de viver. E saiba que não vou me sentir magoado. Se quiser falar, pode falar, vou te ouvir. Até que perceba que precisa, antes de tudo, escutar sua alma. E só vai escutá-la em silêncio. Se quiser gritar, grite, mas saiba que o barulho só traz desarmonia. E assim que puder, silencie e abra o coração da alma, não só da razão, para escutar sua essência. Se quiser um amigo, vai encontrar o melhor dentro de você, na essência do teu ser. É isso, meus amigos, boa noite a todos, tá? Eu vou ter que me virar porque eu estou gravando sozinho, tá bom? Ainda vai ficar aí um delayzinho no tempo, tá? Que a paz, a luz e o amor de nosso querido Mestre Jesus esteja com todos vocês. E normalmente eu não desejo a paz, porque cada um imagina e acredita o que seja a paz. Então que você encontre o seu caminho da paz. Tá? Porque encontrar um caminho é muito bom, porque daí a gente pode caminhar. Tá? Que você possa encontrar isso tudo, né? Dentro de você, pacificando o teu coração, né? E compreendendo que o universo todo vive num processo do exercício do poder, não do poder que você pode imaginar ter tido, mas do poder daquilo que você conquista, daquilo que ninguém pode tirar de você. Tá? Então, nunca se esqueça, não existe quem ensina, só existe quem aprende. Que você possa encontrar o seu caminho, graças a Deus.